Só justificando aos irmãos a presença da irmã Sulmeia, ela ficou acamada em casa com essa gripe e essa tosse, né? Durante o dia até que ela teve uma certa melhora, mas à medida que vai se aproximando da noite, ela chegou até a vir pela manhã para a reunião de oração, mas agora à noite ela achou mais prudente permanecer em casa, né? Porque a tosse recorrente, né? Essa gripe. Hoje uma pessoa falando comigo por telefone disse assim: olha, eu ouvi falar que a metade da cidade está com essa gripe e a outra metade com Covid. Acho que é um exagero, mas está nessa direção aí, né? Eu estou aí tentando me cuidar para não pegar, né? Quando uma pessoa pega numa gripe numa casa, dificilmente os outros também não peguem, né? Estou até andando de máscara, às vezes até dentro de casa mesmo. Então os irmãos vão se cuidando aí, também depende do nível de as nossas defesas, né? Do organismo. Então, Benaías e o Pérez, que haviam saído para uma missão, acabaram de chegar, né? Por isso também não estava aqui à frente. Mas nós estamos aqui, né? Pela graça de Deus, estamos no melhor lugar, né? A Daracene diz que é o melhor lugar. Sempre que alguém é assim, ferido ou sofre alguma coisa, tinha um amigo meu que dizia assim: você estava onde? Eu estava num bar, estava não sei aonde e tal. Se estivesse na igreja, dificilmente teria acontecido isso com você. Então aqui é um lugar muito bom, né? A nossa consciência diante de Deus, estamos aqui para adorar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, então hoje vamos abordar um assunto que está no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 9, Mateus 9, 35. Mateus 9, 35. E diz o seguinte: todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Aqui na minha está ceifeiro, mas onde tiver ceifeiro pode jogar fora, o correto é trabalhador. Depois eu vou explicar mais isso aí, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, irmão, já preguei nesse texto aqui mais de uma vez. Para mim foi uma revelação que o Espírito Santo me deu nesse texto. Todavia eu nunca prego a mesma mensagem, né? Sempre que eu vou pregar, ainda que seja a mesma mensagem, eu percebo que geralmente é algo novo, né? Que à medida que eu vou estudando a Bíblia, mais revelações vêm chegando a mim, né? E aí eu vejo coisas que o Espírito Santo me mostra que eu não sabia. Então vamos lá, aqui, vamos ver o que nós podemos tirar daqui. Em primeiro lugar, eu quero mostrar nesse texto para os irmãos o seguinte: a situação do povo. Olha, a situação do povo. Aqui era o povo de Israel, a nação de Israel. Hoje é a igreja, né? Como é que estava a situação do povo na época de Jesus? Verso 36, veja só. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então a situação do povo aqui, e aí eu quero dizer aos irmãos que nessa palavra aqui, Jesus usa, aliás, o evangelista Mateus, né, que escreveu o evangelho, ele usa aqui pelo menos duas figuras. A Bíblia é cheia de figuras, né? Linguagem figurada. No caso aqui ele usa pelo menos duas.
ele usa a figura que eu estou abordando agora, ele usa a figura do rebanho. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, Ele procura usar aquelas coisas que nós conhecemos. Por exemplo, aqui no Acre, eu acho que seria mais fácil se ele disse assim, é como galinheiro, né? Porque eu conheço mais criação de galinha do que de ovelhas. Nunca criei ovelha, mas galinha eu já criei, né? Aliás, já fui criado num lugar onde tinha galinha, mas eu nunca criei, mas já tive no meio de pessoas que criaram. Então conheço mais da cultura de galinha do que de ovelhas. Mas uma das figuras que Jesus está falando para os judeus, Deus está falando para o evangelista, é a figura da criação de ovelhas. Aí Jesus, quando viu aquela multidão, o evangelista diz que ele era uma multidão de judeus, irmãos. Era a multidão de judeus, era a multidão da nação de Israel. E eles eram, ele teve compaixão deles. Aí ele comparou, né? Eles eram como ovelhas sem pastor. É claro que os judeus sabiam muito bem o que era ovelha sem pastor, né? Ovelha sem pastor não é uma coisa boa. Eles conheciam muito a criação de ovelhas, então. E ele comparou o povo, né? Esse povo está aparecendo como ovelha sem pastor. E ele usa aqui dois adjetivos, né? Que até não precisa nem apelar para o original. Em português mesmo a gente pode destrinchar o significado dessa. Eles estavam desgarrados. O que é desgarrados? Tem a ver com garras. Gato tem garras, né? Geralmente os felinos têm garras. Quando ele está com aquela mão dele macia, mas quando ele faz assim, aparece lá as facas, né? As garras dela. E se ele fizer assim, rasga, né? Então, o gato tem garras e ele se agarra em qualquer lugar. Ó, a garra tem a ver com garra. Quando ele se pega em alguma coisa, ele não larga. Por isso que ele até sobe em árvore, porque ele pega aquelas garras dele na árvore, ele está seguro. Só que se cortar as garras do gato, ele fica desamparado, porque sem garra não dá para ele fazer a maior parte das coisas que ele faz. E aí ele está dizendo aqui, esse povo estava assim, desgarrado. O que significa povo desgarrado? Significa, tipo, se não tinha garra, para se agarrar em alguma coisa. Significa inseguro, instável, né? Porque diz assim, ovelhas sem pastor, elas são assim, inseguras e instáveis. Porque o pastor, ele dá estabilidade, segurança. Então, quando as ovelhas não têm pastor, elas ficam inseguras e instáveis, como um gato sem garras. Por isso que ele falou, desgarrados. Essa era a situação daquele povo de Israel que estava lá. Aí nós olhando hoje para a igreja de hoje, a pergunta é, e hoje o povo de Deus está desse jeito? Porque na época de que Jesus está aqui vivendo aqui, Israel tinha pastores sim, né? Ele tinha os sacerdotes, tinha os levitas, ele tinha os escribas, os fariseus, quer dizer, o povo de Israel estava cheio de pastores, só que esses pastores eram maus pastores, eles não pastoreavam. Será que está assim hoje? A igreja está cheia de pastores que não pastoreiam? Vamos ver no texto, né? Então, quando Jesus viu aquela multidão, ele teve compaixão delas, porque eles estavam como ovelhas sem pastor, desgarradas. A outra palavrinha, o outro adjetivo que ele usa aqui é assim, e errantes. Eles estavam errantes. O que significa errantes? Novamente, não precisamos de ir para os originais, só em português a gente já destrincha o significado de errantes. Errantes, fica acima. Ó. Confusos, sem saber para onde ir. Meu pai dizia até assim, é como não sei o que na água, né? Levado para todo lado, né? Os irmãos já entenderam, quem já sabe desse ditado antigo, é assim. O povo estava sem saber para onde ir, sem rumo, confuso. Ovelha sem pastor é desse jeito aí, ele está dizendo. Então o povo estava como ovelha sem pastor, porque estava assim, confuso, sem saber para onde ir, sem saber o destino, o que vai acontecer. Estava desse jeito o povo. E Jesus, ele teve compaixão desse povo por causa da situação dele. Será que Jesus hoje, olhando do céu, ele está no céu, né? Para a igreja na terra, ele está tendo a mesma impressão? Será que ele está tendo assim, compaixão? Aí eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo não, porque o mundo é outra história, eu estou falando da igreja. Não sei, eu não vou aqui dizer que está, mas levando só essa pergunta, né? Então, essa situação
de que os judeus conheciam muito bem a criação de ovelhas, ele sabia a situação de ovelhas sem pastor, que não era uma situação precária, uma situação perigosa para as ovelhas, né? E aí eu quero retornar um pouco no tempo e mostrar que no tempo de Moisés, bem antes, né, da situação aqui de Jesus, Moisés já tinha uma preocupação, porque Moisés, ele foi criador de ovelhas, né? Durante 40 anos, Moisés pastoreou as ovelhas do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Então Moisés sabia muito bem o que era ovelha sem pastor, porque o próprio Moisés foi pastor de ovelhas durante 40 anos. E aí, quando Deus disse para Moisés que ele não iria entrar na terra de Canaã, ele não iria introduzir o povo na terra prometida, a primeira preocupação de Moisés foi com o povo. Ele disse: olha, eu não quero que o povo fique como ovelha sem pastor. Moisés, como criador de ovelhas, já tinha essa preocupação. Então veja lá em Números capítulo 27, a preocupação de Moisés, né? Moisés temia que o povo de Israel se encontrasse numa situação dessa, como ovelha sem pastor. Então, Números 27, verso 15. Números a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o quarto livro da Bíblia. Números 27, 15. Diz aí: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, que os faça sair, e que os faça entrar. Agora veja: para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha, mas já tem esse medo, né? Portanto, a gente sabe que Deus arranjou outro pastor no lugar de Moisés, foi Josué, né? Muito bem, avançando aqui no texto do Antigo Testamento, nós vamos ver primeiro livro de Reis, capítulo 22. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, muito tempo depois de Moisés, aí eu digo, o rei de Israel era Acabe, que era um homem infiel a Deus, né? O rei de Judá era Josafá, que já era um homem mais fiel a Deus, porém era fraco na sua personalidade, né? Então, primeiro livro de Reis, capítulo 22, eu vou só ler a visão do profeta Micaías. Micaías foi chamado para profetizar dentro do rei de Israel e de Judá, Acabe e Josafá. E o profeta Micaías, que era um profeta fiel, ele teve uma visão do futuro de Israel, e ele falou para o rei. Olha a visão que Micaías teve. Meu livro de Reis 22, 17. Então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Aqui, o profeta Micaías teve uma visão do futuro de Israel. Será que alguém tem alguma visão do futuro do Brasil hoje aí? Eu acredito que Deus tem dado visões para alguns servos de Deus no Brasil. Qual será o futuro do Brasil? Embora essas visões sejam de caráter subjetivo, mas não a da Escritura. A da Escritura, o profeta Micaías, homem aprovado por Deus como profeta, Deus deu ele uma visão de como Israel se encontraria no futuro. Ele disse: todo Israel estava disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o que acontece, irmãos, com um rebanho de ovelhas que está disperso pelos montes sem um pastor para protegê-los? Serão presas fáceis dos predadores de ovelhas que estão lá nos montes, né? Então, essa questão, a condição de Israel como ovelha sem pastor, foi essa condição que Jesus viu quando ele chegou naquele lugar que estava aquela multidão de judeus ali, esse mesmo povo. Então, eu acredito que a visão do profeta Micaías foi essa visão como o povo estava nos tempos de Jesus, como ovelha sem pastor, embora tivesse muitos homens que se diziam pastores deles, né? Mas Jesus disse:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês nem entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. Esse é o caminho do reino de Deus. Será que está assim hoje? Não sei, eu só estou perguntando, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, né? Vamos deixar no ar e cada qual entenda para si. Eu não posso julgar, porque eu não tenho todo o conhecimento, né? Então a primeira visão que eu quero dar para os irmãos, o primeiro quadro, é a situação do povo que Jesus viu ali naquela condição. Ele viu naquela condição, como ovelha sem pastor. Então no caso aqui, ele usou a figura, a comparação da criação de ovelhas. Mas aí o segundo quadro que eu quero mostrar para os irmãos é que Jesus disse o seguinte, quando ele, diante desse quadro, ele disse o seguinte, olha. Então Jesus disse aos seus discípulos, quando ele viu aquela situação: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Irmãos, eu fico assim injuriado, porque na minha Bíblia está ceifeiro, não é ceifeiro. A palavra no original é ergates, significa trabalhadores. E aqui ele vai usar outra figura, não mais do rebanho, né, da pecuária, da criação de ovelhas, mas a outra figura, a outra comparação que ele vai usar é da agricultura. Os judeus conheciam a agricultura. Então ele sabe que numa seara, ou num roçado, ou numa roça, ou numa colônia, tem que ter trabalhadores. Só que os únicos trabalhadores não são ceifeiros. Ceifeiros é uma modalidade só de trabalhadores de uma seara, ou de um roçado, para nós que é roçado, né? Ou de um pomar, ou de um jardim. Então, mas aqui ele não falou ceifeiro, ele falou assim, trabalhadores. E tem vários tipos de trabalhadores para trabalhar na agricultura. E ele falou trabalhadores. Então ele disse assim: a seara é realmente grande, mas poucos trabalhadores. E aí eu quero dizer aos irmãos, no original o sentido de que a seara é grande, na verdade o sentido são muitas searas e poucos trabalhadores. Dá mais certo, né? Olha, são muitas searas e poucos trabalhadores. Eu até entendi depois que as searas que ele está falando aqui, irmão, são as cidades e as vilas, olha. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. No outro texto diz da Galileia. Então, as searas, pela ótica de Jesus, eram as cidades e as aldeias da Galileia. Ou seja, pela ótica dele, deveria haver pelo menos um trabalhador em cada seara, ou seja, em cada cidade, em cada aldeia, deveria haver pelo menos um trabalhador. Modernamente falando, estudando sobre missiologia, algumas organizações missionárias, né, elas planejaram assim: colocar uma igreja relevante em cada cidade, por exemplo, do mundo. É fácil? Não, do Brasil também não é fácil, mas no Brasil também até já tem, né? Dizem que o Brasil tem 5.000, e parece que é 5.070 municípios, uma coisa assim, 5.500 municípios, provavelmente por aí. 5.500 municípios. Então, o projeto da missionária, dessa entidade missionária, era assim: colocar uma igreja relevante em cada cidade do Brasil. E são trabalhadores. Eles colocaram igreja relevante porque a igreja morta não faz diferença nenhuma. Se tiver naquela cidade ele tem 10 igrejas, mas 10 igrejas mortas não vai fazer nada, não vai adiantar nada, não vai influenciar de nada. Então tem que ser uma igreja relevante em cada cidade do Brasil e em cada cidade do mundo. É fácil, mas para Deus tudo é possível, né? Então, quando ele disse assim, Jesus disse: olha, a seara na verdade é grande, mas são poucos trabalhadores. Ele está dizendo: olha, são muitas searas, poucos trabalhadores. Só na Galileia tinha muitas cidades e não havia trabalhadores suficientes para dar conta de cada cidade e vila, o vilarejo, né? Então, aí Jesus disse assim: olha, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, ele estava falando com os discípulos: olha,
E aí vem nós aqui, irmãos, nós aqui, ó, nós somos discípulos de Jesus, e uma das coisas que ele está mandando para nós, porque chega até nós aqui, né, contemporâneos agora do mundo moderno, contextualizando, uma das coisas que nós devemos fazer é rogar ao Senhor da Seara. Quem é o Senhor da Seara? Jesus. Jesus é o Senhor da Seara. E ele está dizendo, para vocês rogarem ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque são muitas searas e poucos trabalhadores, não vão dar conta. Então uma das orações que nós podemos fazer todo dia é: Senhor Jesus Cristo, mande trabalhadores para a sua seara, para o seu roçado, para a sua roça, para a sua colônia, para a sua fazenda. Mande trabalhadores. Alguém mais? Será que falta pastor no Brasil? Talvez não. Mas esses pastores são esses trabalhadores aqui que Jesus está falando? Provavelmente muitos serão, mas nem todos, né? Ele está falando de trabalhadores mesmo. E aí eu vou dizer para os irmãos que, então Jesus está dizendo o seguinte: esse povo de Israel que está aí como ovelha sem pastor, confuso, inseguro, sem saber para onde vai, é por falta de pastor. Porque os trabalhadores, o que ele está falando? Na outra comparação é pastor. Trabalhadores, né? Pastor, trabalhadores. E aí eu quero recuar um pouco em Mateus, capítulo 4, para mostrar como Jesus ele começou a contratar trabalhadores. E o tema dessa minha mensagem hoje pode ser: os trabalhadores do reino de Deus. Os trabalhadores do reino de Deus. Mateus 4, verso 18. Olha como foi que Jesus começou a contratar trabalhadores. Tem uma parábola do capítulo 20 de Mateus que eu não vou nem chegar lá porque não vai dar tempo, mas a parábola dos trabalhadores, dos trabalhadores lá de Mateus 20 é a mesma ideia aqui, é o mesmo sentido, o mesmo tema, mas não vai dar para eu chegar lá porque não vai dar tempo, né? Mas vamos ver aqui os primeiros trabalhadores que Jesus contratou para trabalhar nessa seara. Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Olha só, irmãos, esses dois irmãos aqui, eles eram dois trabalhadores. Só que o trabalhador deles não era na vinha, era na pescaria. Então o trabalho deles era pescaria. Alguns acham que eles tinham uma pequena empresa de pesca, que eles pegavam peixe no mar da Galileia para vender. Era a empresa deles, né? Talvez uma microempresa, média empresa. Mas eles eram trabalhadores, trabalhavam na área da pesca. Só que Jesus agora chama esses homens assim, para eles continuarem sendo trabalhadores, mas mudar só de profissão. Em vez de vocês pegarem peixe agora, vocês serão pescadores de homens. Continuar trabalhando na pesca, só que agora a pesca é de homens. Quando eu digo homens, com a linguagem da Bíblia, são homens e mulheres, né? Então, e aí, esses dois homens foram chamados para ser trabalhadores do reino de Deus. E em vez de trabalhar pescando peixe, agora eles iriam pescar homens. São os primeiros trabalhadores que Jesus chamou. Continuando, verso 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Novamente, esses dois irmãos, Tiago e João, eles eram também trabalhadores, só aqueles trabalhadores na área da pescaria. E aí, Jesus também chamou esses dois irmãos para trabalharem no trabalho do reino, para ser trabalhadores da seara. Ele já tinha dito para Pedro e André, né? Pescadores de homens.